As pessoas que moram em imóveis alugados nos Estados Unidos estão sentindo o fardo neste exato momento, da falta de cooperação entre empreiteiros e operários. O relacionamento entre as construtoras e seus empregados ficou tão incerto que os empreiteiros não constroem um prédio sem adicionar ao custo uma soma arbitrária suficiente para protegê-los em caso de problemas trabalhistas. Esse custo adicional aumenta os aluguéis e coloca encargos desnecessários sobre as costas de milhões de pessoas. Nesse exemplo, a falta de cooperação entre alguns homens coloca fardos pesados e quase insuportáveis sobre milhões de pessoas. O mesmo mal ocorre em nossas ferrovias. A falta de harmonia e cooperação entre a gestão ferroviária e os trabalhadores tornou necessário o aumento das tarifas de carga e passageiros. E isso aumentou o custo de vida em proporções quase insuportáveis. Mais uma vez, a falta de cooperação entre poucas pessoas gera dificuldades para milhões. Esses fatos são citados sem intenção ou desejo de atribuir responsabilidade à falta de cooperação, já que o objetivo deste curso é ajudar os alunos a chegar aos fatos. Pode-se afirmar com certeza que o alto custo de vida verificado hoje por toda parte provém da falta de aplicação do princípio de liderança cooperativa. Aqueles que desejam desacreditar os atuais sistemas de governo e de gerenciamento de indústrias podem fazê-lo, mas na análise final fica óbvio para todos, exceto para quem não está procurando a verdade, que o mal do governo e da indústria provém da falta de cooperação. Porém, não é certo dizer que todos os males do mundo limitam-se a questões de Estado e da indústria. Dê uma olhada nas igrejas e você observará os efeitos prejudiciais da falta de cooperação. Não se faz aqui nenhuma referência em particular, apenas analise qualquer igreja ou grupo de igrejas onde predomine a falta de coordenação dos esforços e você verá evidências da desintegração que limita o serviço que pode ser realizado. Por exemplo, pegue uma cidadezinha onde tenha surgido rivalidade entre as igrejas e repare no que acontece, especialmente nas cidades, onde o número de igrejas é muito desproporcional ao da população. Com esforço harmonizado e cooperação, as igrejas do mundo poderiam exercer influência suficiente para tornar a guerra uma impossibilidade. Pelo mesmo princípio do esforço cooperativo, igrejas e lideranças empresariais, industriais, poderiam eliminar a malandragem e as práticas abusivas, e tudo isso poderia ser realizado rapidamente. Tais possibilidades não são mencionadas com espírito de crítica, e sim como forma de ilustrar o poder da cooperação e enfatizar minha crença no poder potencial das igrejas do mundo. Para que não haja possibilidade de interpretação errada daquilo que digo sobre as igrejas, vou repetir o que digo com frequência. Não fosse a influência das igrejas, ninguém estaria seguro ao caminhar pela rua. Os homens saltariam na garganta um dos outros como lobos. E a civilização ainda estaria na era pré-histórica. Minha reclamação não se refere ao trabalho que as igrejas fizeram, mas ao que poderiam ter feito por meio da liderança baseada em esforço coordenado e cooperativo, que teria levado a civilização pelo menos 1000 anos à frente do que está hoje. Ainda não é tarde demais para tal liderança. Para que possa entender mais plenamente o princípio fundamental do esforço cooperativo, você deve ir a uma biblioteca pública e ler A Ciência do Poder, de Benjamin Kidd. Das dúzias de obras de algum dos mais sólidos pensadores mundiais que li nos últimos 15 anos, nenhuma proporcionou tanto entendimento sobre a possibilidade do esforço cooperativo quanto a esta. Ao recomendar a leitura, não é meu objetivo endossar o livro na íntegra, pois apresenta algumas teorias com as quais não estou de acordo.
Se você o ler, faça com a mente aberta e pegue somente o que achar que pode usar na conquista do seu objetivo principal definido. O livro vai estimular o pensamento, que é o maior serviço de qualquer livro pode prestar. De fato, o principal objetivo deste curso é estimular o pensamento deliberado, em especial o tipo de pensamento livre de viés e preconceito, que busca a verdade, não importa onde, como ou quando ela possa ser encontrada. Durante a Primeira Guerra Mundial, tive a sorte de ouvir a análise de um grande soldado sobre como se tornar um líder. A análise foi proferida aos alunos oficiais do 2º acampamento de treino em Fort Sheridan, pelo major do exército Christian Albert, oficial quieto e modesto que atuava como instrutor. Guardei uma cópia do discurso porque acredito ser uma das melhores lições sobre liderança já registradas. A sabedoria do major é tão vital ao empresário que aspira à liderança, ao chefe do setor, datilógrafo capataz ou presidente de fábrica, que a preservei como parte do curso. Espero sinceramente que, por intermédio deste curso, essa dissertação memorável chegue às mãos de todo empregador, trabalhador e pessoa ambiciosa que aspira à liderança em qualquer atividade. Os princípios em que o discurso se baseia são aplicáveis à liderança empresarial, industrial e financeira, assim como na condução bem-sucedida da guerra. O major falou conforme segue. Liderança. Em pouco tempo, cada um de vocês irá controlar as vidas de um determinado número de homens. Terão sob seu comando cidadãos leais, mas destreinados, que buscarão instrução e orientação em vocês. As palavras de vocês serão lei para eles. A observação mais casual será lembrada. Seus maneirismos serão copiados. Suas roupas, comportamento, vocabulário, estilo de comandar serão imitados. Quando se juntarem às suas unidades, encontrarão um grupo de homens dispostos que não pedirão a vocês nada mais do que as qualidades que vão garantir o respeito, lealdade e obediência deles. Eles estarão totalmente prontos e ávidos para seguir vocês, desde que possam convencê-los de que possuem tais qualidades. Caso chegue o dia em que eles fiquem convencidos de que vocês não a possuem, pode dizer adeus. A utilidade de vocês naquele grupo terá acabado. Do ponto de vista da sociedade, o mundo pode ser dividido em líderes e seguidores. Os profissionais liberais têm líderes. O mundo financeiro tem líderes. Em todas essas lideranças, é difícil, se não impossível, separar do elemento de pura liderança o elemento egoísta de ganho pessoal ou vantagem individual, sem o qual qualquer liderança perderia o valor. Apenas no serviço militar, onde os homens sacrificam suas vidas voluntariamente por uma fé e estão dispostos a sofrer ou morrer pelo certo, ou para impedir o errado. Podemos esperar a realização da liderança em seu sentido mais exaltado e desinteressado. Portanto, quando digo liderança, me refiro à liderança militar. Em poucos dias, a grande maioria de vocês receberá a patente de oficial. A patente não fará de vocês líderes, simplesmente fará de vocês oficiais. Colocará vocês em uma posição em que podem se tornar líderes se possuírem os atributos necessários. Mas vocês devem ter êxito, nem tanto com os homens acima de vocês, e sim com os homens abaixo. Os homens devem seguir e seguem oficiais que não são líderes rumo à batalha, mas sua força motriz não é o entusiasmo, e sim a disciplina. Vão com dúvida e excitação,
o que suscita a pergunta implícita: o que ele fará em seguida? Tais homens obedecem a ordens ao pé da letra, mas não mais que isso. Nada sabem sobre devoção ao comandante, entusiasmo exacerbado que despreza o risco pessoal, autossacrifício para assegurar a segurança pessoal do líder. As pernas os carregam adiante, porque o cérebro e o treinamento dizem que eles devem ir. O espírito não vai junto. Grandes resultados não são alcançados por soldados frios, passivos e indiferentes. Eles não vão muito longe e param assim que podem. Líderes não somente exigem, mas recebem de outros homens boa vontade, firmeza, obediência e lealdade inabaláveis e uma devoção que, chegada a hora, fará com que sigam seus reis não coroados ao inferno e lá retornem de novo, se necessário. Vocês vão se perguntar: de que então exatamente consiste a liderança? O que devo fazer para me tornar um líder? Quais são os atributos da liderança e como posso cultivá-los? A liderança é composta de uma série de qualidades. Entre as mais importantes, gostariam de listar autoconfiança, ascendência moral, autossacrifício, paternalismo, justiça, iniciativa, decisão, dignidade e coragem. Autoconfiança resulta, primeiro, de conhecimento preciso, segundo, da habilidade de transmitir esse conhecimento, e terceiro, do sentimento de superioridade sobre os outros, que decorre naturalmente. Tudo isso proporciona atitude ao oficial. Para liderar, você deve ter conhecimento. Você pode iludir todos os seus homens por um tempo, mas não pode fazer isso o tempo todo. Os homens não terão confiança em um oficial a menos que ele entenda do assunto. E ele deve entender desde a base. O oficial deve entender mais de papelada administrativa do que seu primeiro sargento e funcionários somados. Deve saber mais sobre a comida do que seu sargento encarregado da cozinha. Mais sobre doenças de cavalo do que o cavalariço da tropa. Deve ser pelo menos tão bom no tiro quanto qualquer homem de sua companhia. Se o oficial não sabe e demonstra que não sabe, é inteiramente humano o soldado dizer para si mesmo: para o inferno com ele, não entende disso tanto quanto eu, e calmamente desconsiderar as instruções recebidas. Não existe substituto para o conhecimento preciso. Sejam tão bem informados que os homens lhe procurem para fazer perguntas, que seus colegas oficiais digam uns aos outros: pergunte ao Smith, ele sabe. E cada oficial não só deve conhecer totalmente as tarefas de sua patente, como deve estudar as das duas patentes acima. Disso decorre um duplo benefício. Ele se prepara para as tarefas que podem ser-lhe atribuídas a qualquer momento durante a batalha. Além disso, adquire um ponto de vista mais amplo, que lhe permite avaliar a necessidade de emitir ordens e participar em sua execução de maneira mais inteligente. O oficial não apenas deve saber, como deve ser capaz de expressar o que sabe em uma fala gramaticalmente correta, interessante e convincente. Deve aprender a defender sua posição e falar com desembaraço. Disseram-me que nos campos de treinamento britânicos é exigido que os alunos oficiais façam palestras de 10 minutos sobre qualquer assunto que escolham.
É uma excelente prática. Para falar com clareza, deve-se pensar com clareza. E o pensamento claro e lógico se expressa em ordens positivas e definidas. Enquanto a autoconfiança é resultado de vocês saberem mais do que seus homens, a ascendência moral sobre eles baseia-se na crença de vocês, de que são o melhor homem. Para ganhar e manter essa ascendência, vocês devem ter autocontrole, vitalidade e resistência física e força moral. Vocês devem ter tamanho autocontrole que mesmo hirtos de medo em batalha, jamais demonstrem medo, pois, se por algo como um movimento brusco ou tremor nas mãos, uma mudança de expressão ou uma ordem revogada às pressas, vocês indicarem sua condição mental, ela se refletirá em seus homens em escala muito maior. Em uma base ou acampamento, surgirão muitas circunstâncias para testar seu temperamento e arruinar seu ânimo gentil. Se nessas horas vocês perdem as estribeiras, não têm condições de comandar homens. Pois homens, com raiva, dizem e fazem coisas das quais quase que invariavelmente se arrependem depois. Um oficial jamais deve se desculpar com seus homens. Um oficial também jamais deve ser culpado de um ato pelo qual seu senso de justiça diga que ele deve se desculpar. Outro elemento para a conquista da ascendência moral reside em possuir vitalidade e resistência física suficiente para suportar as dificuldades a que você e seus homens estão sujeitos. É um espírito destemido que lhes permitam não só aceitá-las com alegria, mas minimizar sua magnitude. Menosprezem seus problemas, desmereçam suas provações, e vocês prestarão auxílio vital para construir dentro de suas unidades um espírito cujo valor em tempos de estresse não pode ser medido. Força moral é o terceiro elemento para se adquirir ascendência moral. Para exercer força moral, vocês devem ter uma vida limpa, poder mental suficiente para ver o certo e vontade de fazer o certo. Sejam um exemplo para seus homens. Um oficial pode ser um poder para o bem ou para o mal. Não façam pregações. Isso será mais do que inútil. Vivam o tipo de vida que gostariam que seus homens levassem e ficarão surpresos ao ver a quantidade que irá imitá-los. Um capitão de fala ruidosa, mundano, descuidado com a aparência pessoal, terá uma companhia ruidosa, mundana e suja. Lembre-se do que eu digo, suas companhias serão um reflexo de vocês. Se tiverem uma companhia corrupta, é porque vocês são capitães corruptos. Autossacrifício é essencial para a liderança. Vocês se doarão o tempo todo. Vocês se doarão fisicamente, pois as horas mais longas, os trabalhos mais pesados e as maiores responsabilidades são do capitão. Ele é o primeiro a levantar pela manhã e o último a se recolher à noite. Ele trabalha enquanto os outros dormem. Vocês se doarão mentalmente, em solidariedade e apreço aos problemas dos homens sob seu comando. A mãe de um faleceu e o outro perdeu todas as economias na falência de um banco, eles podem desejar ajuda, mas mais do que qualquer outra coisa, desejarão solidariedade. Não cometam o erro de rechaçar um desses homens dizendo: vocês têm seus próprios problemas, pois a cada vez que fizerem isso, vocês arrancarão uma pedra da fundação das suas casas. Seus homens são a fundação, e a casa da liderança de vocês virá abaixo, a menos que permaneça assentada em segurança sobre eles. Por fim,
Vocês doarão seus magros recursos financeiros. Com frequência, gastarão seu próprio dinheiro para conservar a saúde e o bem-estar de seus homens, ou ajudá-los em seus problemas. Geralmente, vocês recuperam dinheiro. Muito frequentemente, vocês têm prejuízo. Mesmo assim, o custo é válido. Quando digo que o paternalismo é essencial à liderança, uso o termo no melhor sentido. Não me refiro ao paternalismo que priva os homens da iniciativa, autoconfiança e respeito próprio. Refiro-me ao paternalismo que se manifesta em cuidadosa vigilância pelo conforto e bem-estar do que estão sob seu comando. Soldados são como crianças. Vocês têm que se empenhar ao máximo para providenciar o melhor em termos de abrigo, alimentos e roupas para eles. Vocês têm que providenciar comida para eles antes de pensar na sua própria. Uma boa cama para cada um deles antes de pensar em onde vocês vão dormir. Devem ser muito mais preocupados com o conforto deles do que com o seu próprio. Vocês devem cuidar da saúde deles, devem conservar a força deles, não exigindo esforço desnecessário ou trabalho inútil. E fazendo tudo isso, vocês estarão estilando vida no que, do contrário, seria uma mera máquina. Estarão criando uma alma em sua unidade, que fará com que o grupo responda a vocês como se fosse um homem. E isso é o espírito. Quando a unidade tiver esse espírito, vocês acordarão certa manhã e descobrirão que o jogo virou. Em vez de estarem constantemente cuidando dos seus soldados, eles terão assumido a tarefa de cuidar de vocês. Sem que vocês tenham feito qualquer insinuação, vão ver que um destacamento estará sempre lá para verificar se a sua tenda, caso vocês tenham uma, é prontamente montada, para que a melhor e mais limpa roupa de cama seja trazida para a sua tenda. Vão ver que, vindos de alguma fonte misteriosa, 2 ovos foram adicionados à sua ceia, quando ninguém mais recebeu nenhum, e que um homem extra ajuda seus homens a dar uma super escovada no seu cavalo, que seus desejos são antecipados, que todo homem é um faz-tudo. E então vocês terão chegado lá. Vocês não podem tratar todos os homens do mesmo jeito. Uma punição que seria menosprezada por um homem com um sacudir de ombros é uma angústia mental para outro. Um comandante de companhia que, para uma determinada infração, tem uma punição padrão que é aplicada a todos, é por demais indolente ou por demais estúpido para estudar a personalidade dos seus homens. No caso dele, a justiça com certeza é cega. Estudem seus homens com tanto cuidado quanto o cirurgião estuda um caso difícil. E quando tiverem certeza do diagnóstico, apliquem o remédio. Lembre-se de que vocês aplicam o remédio para efetuar uma cura, não para ver a vítima contorcer-se. Pode ser necessário cortar fundo, mas quando estiverem satisfeitos com o diagnóstico, não se desviem do objetivo por alguma falsa simpatia pelo paciente. A justiça para aplicar a punição caminha de mãos dadas com a justiça para se dar o devido crédito. Todo mundo odeia gente aproveitadora. Quando um dos seus homens tiver realizado um trabalho especialmente digno de crédito, certifique-se de que ele receba a recompensa apropriada. Movam céus e terras para concedê-la. Não tentem tirá-la dele e pegar para vocês. Vocês podem fazer isso e se safar, mas perderão o respeito e a lealdade de seus homens. Cedo ou tarde, seus colegas oficiais vão ouvir falar disso e fugirão de vocês, como de um leproso. Na guerra existe glória suficiente para todos. Deem a seus homens o que lhe é devido. O homem que sempre tira e nunca dá não é um líder,
é um parasita. Existe outro tipo de justiça que evitará que um oficial abuse dos privilégios de sua patente. Ao exigir respeito dos soldados, certifiquem-se de tratá-los com igual respeito. Fortaleçam a virilidade e o autorrespeito deles. Não tentem rebaixá-los. Para um oficial ser arrogante e insultuoso no tratamento dos seus subordinados é um ato de covardia. Ele amarra o homem a uma árvore com as cordas da disciplina e então bate-lhe no rosto, sabendo muito bem que o homem não pode contra-atacar. Consideração, cortesia e respeito dos oficiais para com os subordinados não são incompatíveis com disciplina. Fazem parte da disciplina. Sem iniciativa e decisão nenhum, homem pode esperar ser líder. Nas manobras, quando surgir uma emergência, vocês com frequência verão certos homens calmamente dar ordens instantâneas que, em análise posterior, provam-se, se não exatamente a coisa certa, muito próximas da coisa certa. Vocês verão outros homens ficar terrivelmente abalados em situações de emergência. O cérebro deles se recusa a funcionar, ou dão uma ordem precipitada e a revogam, dão outra e revogam. Em resumo, mostram todos os sinais de acovardamento. Em relação ao primeiro homem, vocês podem dizer: aquele homem é um gênio, não teve tempo de raciocinar aquilo, ele agiu intuitivamente. Esqueçam, gênio é apenas a capacidade de se esforçar infinitamente. O homem que estava pronto é o homem que se preparou. Ele estudou de antemão as possíveis situações que poderiam surgir. Fez planos preliminares, abortando tais situações. Quando confrontado pela emergência, estava pronto para encará-la. Ele deve ter agilidade mental suficiente para avaliar o problema que o confronta e poder de raciocínio rápido para determinar quais mudanças são necessárias no plano já formulado. Deve ter também determinação para ordenar a execução e para ter-se às suas ordens. Qualquer ordem razoável em uma emergência é melhor que ordem nenhuma. A situação está ali. Confrontem-na. É melhor fazer algo e fazer a coisa errada do que hesitar. Ficar dando volta atrás da coisa certa e acabar não fazendo nada. E tendo decidido por uma linha de ação, permaneçam nela. Não vacilem. Homens não confiam em um oficial que não conhece sua própria mente. Ocasionalmente, vocês serão chamados a enfrentar uma situação que nenhum ser humano poderia antever. Caso tenham se preparado para confrontar outras emergências que puderam antecipar. O treinamento mental permitirá agir prontamente e com calma. Com frequência, vocês deverão agir sem as ordens de autoridades superiores. O tempo não permitirá esperar por elas. Aqui, de novo, destaca-se a importância de estudar o trabalho dos oficiais acima de vocês. Se tiverem uma visão abrangente de toda a situação e conseguirem formular uma ideia do plano geral de seus superiores, isso, o treinamento prévio de emergência, permitirão determinar que a responsabilidade é de vocês e emitir as ordens necessárias sem demora. O elemento de dignidade pessoal é importante na liderança militar. Sejam amigos de seus homens, mas não se tornem íntimos. Seus homens devem admirar vocês e não ter medo. Se seus homens presumirem ter familiaridade com vocês, a culpa é sua, não deles. Suas ações os encorajaram. E, acima de tudo, não se rebaixem solicitando amizade ou bajulando para obter favores.
eles irão desprezá-los por isso. Se vocês forem dignos de lealdade, respeito e devoção, eles com certeza lhes darão tudo isso sem que lhes seja pedido. Se não forem, nada de que possa fazer irá conquistá-los. É extremamente difícil para um oficial parecer digno usando um uniforme sujo e manchado e com uma barba de 3 dias por fazer. Um homem assim carece de autorrespeito, e autorrespeito é essencial à dignidade. Pode haver ocasiões em que o trabalho implica roupas sujas e ter a barba por fazer. Todos os seus homens terão esse aspecto. Em tais casos, existe um bom motivo para a aparência de vocês. Na verdade, seria um erro ter um aspecto limpo demais. Pensariam que vocês não estavam fazendo sua parte. Mas tão logo essa ocasião em comum acabe, estabeleçam um exemplo de asseio pessoal. A seguir, eu mencionaria coragem. Vocês necessitam de coragem moral, tanto quanto de coragem mental. Aquele tipo de coragem moral que permite aderir, sem vacilar, a um determinado curso de ação que seu julgamento indicou ser o melhor para assegurar os resultados desejados. Vocês vão verificar muitas vezes, especialmente em ação, que após terem dado ordens para determinada coisa, serão atormentados por apreensão e dúvidas. Verão ou pensarão ver outros e melhores meios de realizar o objetivo. Ficarão fortemente tentados a mudar as ordens. Não façam isso até ficar totalmente evidente que as primeiras ordens estavam radicalmente erradas, pois, se o fizerem, ficarão de novo preocupados e com dúvidas sobre a eficácia das novas ordens. Toda vez que mudam suas ordens sem motivo óbvio, vocês enfraquecem sua autoridade e debilitam a confiança dos seus homens. Tenham coragem moral para sustentar sua ordem e fazê-la ser cumprida. Coragem moral exige que vocês assumam a responsabilidade pelas próprias ações. Se seus subordinados seguem lealmente suas ordens e o movimento que vocês dirigem é um fracasso, o fracasso é de vocês, não deles. A honra teria sido de vocês em caso de sucesso. Assumam a culpa se resultar em desastre. Não tentem transferi-la para um subordinado e fazer dele o bode expiatório. Tal ato é uma covardia. Além disso, vocês precisarão de coragem moral para determinar o destino daqueles abaixo de vocês. Com frequência, serão consultados sobre recomendações para promoção e rebaixamento de oficiais sob seu comando imediato. Tenham claro em mente sua integridade pessoal e o dever para com seu país. Não se deixem desviar de um senso rigoroso de justiça por sentimentos de amizade pessoal. Se seu próprio irmão é seu subtenente e vocês o consideram inapto para o posto, elimine-o. Se não o fizerem, sua falta de coragem moral pode resultar na perda de vidas valiosas. Se, por outro lado, são consultados sobre uma recomendação para um homem que detesta por razões pessoais, não deixe de lhe fazer justiça completa. Lembre-se que o objetivo de vocês é bem geral, não a satisfação de um rancor individual. Tenho como certeza que vocês possuem coragem física. Não preciso dizer o quanto ela é necessária. Coragem é mais que bravura. Bravura é destemor, ausência de medo. Um completo estúpido pode ser bravo, pois lhe falta mentalidade para avaliar o perigo. Ele não sabe o suficiente para ter medo. Coragem, entretanto, é a firmeza de espírito, a força moral que, embora avalie plenamente o perigo envolvido, segue em frente na tarefa.
A bravura é física, a coragem é mental e moral. Vocês podem estar gelados, as mãos podem tremer, as pernas podem oscilar, com os joelhos prontos para ceder. Isto é medo. Se, no entanto, vocês vão em frente, se a despeito da desistência física, continuam a liderar seus homens contra o inimigo, vocês têm coragem. As manifestações físicas do medo passarão. Vocês só podem experimentá-las uma vez. São a tremedeira do caçador que tenta atirar no cervo pela primeira vez. Vocês não devem ceder. Alguns anos atrás, quando fiz um curso de demolição, minha turma lidou com dinamite. O instrutor disse o seguinte: devo alertá-los a serem cuidadosos com o uso desses explosivos. O homem sofre apenas um acidente. Devo alertá-los da mesma maneira. Se cederem ao medo, que sem dúvida irá assaltá-los na primeira ação, se demonstrarem covardia, se deixarem seus homens ir em frente enquanto buscam um buraco para se esconder, vocês nunca mais terão oportunidade de liderar esses homens. Usem de discernimento ao convocar seus homens para exibições de coragem física ou bravura. Não peçam para nenhum homem ir aonde vocês não iriam. Se o seu bom senso diz que o local é perigoso demais para vocês se aventurarem, então é perigoso demais para ele. Vocês sabem que a vida dele é tão valiosa para ele quanto as suas são para vocês. Ocasionalmente, alguns dos seus homens podem ficar expostos a perigos que vocês não podem compartilhar. Uma mensagem deve ser levada através da linha de fogo. Vocês pedem voluntários. Se seus homens souberem que vocês estão certos, nunca faltarão voluntários, pois eles saberão que o coração de vocês está no trabalho, que vocês estão dando o seu máximo pelo país, que vocês estariam dispostos a levar a mensagem pessoalmente se pudessem. Seu exemplo e entusiasmo terão inspirado seus homens. E, finalmente, se vocês aspiram à liderança, insisto em que estudem os homens. Entre na pele deles e descubra o que tem lá dentro. Alguns homens são muito diferentes do que aparentam na superfície. Descubra como a mente deles funciona. Muito do sucesso do general Robert Lee como líder pode ser atribuído à sua capacidade como psicólogo. Ele conhecia a maioria dos seus oponentes dos tempos de West Point. Sabia como a mente deles funcionava e acreditava que eles fariam certas coisas sob certas circunstâncias. Em quase todos os casos, ele conseguiu antecipar os movimentos e bloquear a execução. Vocês não têm como conhecer seus oponentes dessa maneira, mas podem conhecer seus homens. Podem estudar cada um para determinar onde residem sua força e fraqueza. Qual homem pode ser confiável até o último suspiro e qual não? Conheçam seus homens, conheçam sua atividade, conheçam a si mesmo. Você não encontrará descrição de liderança melhor que essa em toda a literatura. Aplique a si mesmo, seu negócio, profissão, local onde está empregado e observe como funciona como guia. O discurso do major poderia muito bem ser proferido para cada aluno que se forma no ensino médio, para todos que se formam na faculdade. Poderiam muito bem tornar-se o regulamento de cada homem colocado em posição de liderança de outros homens. Não importa em qual carreira, negócio ou profissão. Na lição 2, você aprendeu o valor do objetivo principal definido. Cabe enfatizar aqui que o objetivo deve ser ativo e não passivo. Um objetivo definido nunca será nada mais que um simples desejo, a menos que você se torne
uma pessoa de iniciativa e busque esse objetivo de forma agressiva e persistente até que ele seja realizado. Você não chega a lugar algum sem persistência, fato que nunca é demais repetir. A diferença entre persistência e a falta dela é a mesma que a diferença entre desejar algo e estar positivamente determinado a consegui-lo. Para se tornar uma pessoa de iniciativa, você deve criar o hábito de buscar seu objetivo principal definido de forma agressiva e persistente até consegui-lo, mesmo que isso exija 1 ou 20 anos. Ter um objetivo principal definido sem esforço contínuo para alcançá-lo dá na mesma que não ter tal objetivo. Você não está aproveitando esse curso ao máximo se a cada dia não dá um passo que aproxima da realização do objetivo principal definido. Não se engane, nem se permita ser levado a acreditar erroneamente que seu objetivo principal definido se materializará se você apenas esperar. A materialização virá da sua determinação, respaldada por planos cuidadosamente definidos, e sua iniciativa em colocar tais planos em ação, ou não acontecerá. Um dos principais requisitos da liderança é o poder da decisão rápida e firme. A análise de mais de 16 mil pessoas revelou que líderes sempre são homens de decisão rápida, mesmo em assuntos de pequena importância, enquanto seguidores nunca são pessoas de decisões rápidas. Vale a pena lembrar disso. O seguidor, não importa em que condição de vida você o encontre, é um homem que raramente sabe o que quer. Ele vacila, procrastina e, na verdade, recusa-se a chegar a uma decisão, mesmo em assunto de menor importância, a não ser que um líder o induza. Saber que a maioria das pessoas não consegue e não vai chegar a decisões rápidas, se é que chegará a alguma decisão, é de grande ajuda ao líder que sabe o que quer e tem um plano para consegui-lo. Será observado aqui o quanto as leis abordadas na lição 2 e nesta lição estão relacionadas. O líder não só trabalha com o objetivo principal definido, como tem um plano bem definido para atingir o objetivo. Será visto também que a lei da autoconfiança se torna parte importante do equipamento de trabalho do líder. O principal motivo para o seguidor não chegar à decisão é a falta de autoconfiança para fazê-lo. Todo líder faz uso da lei do objetivo definido, da lei da autoconfiança e da lei da iniciativa e liderança. E, se é um líder de destaque bem-sucedido, ele faz uso também das leis da imaginação, entusiasmo, autocontrole, personalidade agradável, pensamento preciso, concentração e tolerância. Sem o uso combinado de todas essas leis, nenhum homem se torna um grande líder. A falta de uma única dessas leis diminui o poder do líder proporcionalmente. Um vendedor da Universidade de Extensão, LaSalle, visitou um agente imobiliário de uma cidadezinha do Oeste com o objetivo de tentar vender um curso de vendas e gestão de negócios. Quando o vendedor chegou ao escritório do aluno potencial, encontrou o homem datilografando uma carta pelo método de catar milho em uma máquina de escrever antiga. O vendedor se apresentou, depois informou sua atividade e descreveu o curso que viera vender. O corretor imobiliário ouviu com nítido interesse. Encerrada a palestra de venda, o vendedor excitou, esperando o sinal de sim ou não do cliente potencial. Pensando que talvez não tivesse falado com firmeza suficiente, repassou brevemente os méritos do curso, que estava vendendo pela segunda vez. Ainda assim, não houve reação do aluno potencial. O vendedor então perguntou diretamente: "Você quer este curso ou não?" Em tom de voz lento e arrastado, o corretor imobiliário respondeu: "Bem, realmente não sei se quero ou não." Sem dúvida, ele estava falando a verdade, pois era um dos milhões de homens que acham difícil chegar a uma decisão. Julgador capacitado da natureza humana, o vendedor levantou-se, colocou o chapéu, guardou sua papelada na pasta
e se aprontou para ir embora. Aí recorreu uma tática um tanto drástica e pegou o corretor de surpresa com a seguinte declaração surpreendente: vou tomar a iniciativa de dizer algo de que você não irá gostar, mas que pode ajudar. Dê uma olhada no escritório onde você trabalha. O chão está sujo, as paredes estão empoeiradas, a máquina de escrever parece ter sido usada por Noé na arca durante o dilúvio. Suas calças estão esgarçadas nos joelhos, seu colarinho está sujo, seu rosto não está barbeado e você tem um olhar que me diz que você está derrotado. Por favor, vá em frente e fique bravo. É justamente o que quero que faça, pois o choque pode levar a reflexões que vão ajudar você e aquelas que dependem de você. Posso imaginar a casa onde você vive. Muitas crianças pequenas, nenhuma muito bem vestida e talvez nenhuma bem alimentada. Uma mãe cujas roupas estão 3 temporadas fora de moda, cujo olhar exibe a mesma derrota que o seu. Essa mulher com que você se casou ficou firme ao seu lado, mas você não se saiu tão bem na vida como ela esperava quando se casaram. Por favor, lembre-se de que não estou falando para um aluno potencial, pois eu não venderia este curso para você. Nesse momento em particular, mesmo que oferecesse pagamento em dinheiro adiantado, porque, se eu o fizesse, você não teria iniciativa de completá-lo. E não queremos fracassos em nossa lista de alunos. O que estou falando talvez torne impossível eu vender qualquer coisa a você, mas fará algo nunca feito antes, desde que o faça pensar. Vou dizer agora, em algumas poucas palavras, exatamente porque você está derrotado, porque está datilografando em uma máquina antiga, em um escritório velho e sujo numa cidadezinha. É porque você não tem o poder de chegar a uma decisão. A vida inteira você cultivou o hábito de se esquivar da responsabilidade de tomar decisões, até chegar neste ponto em que é quase impossível fazê-lo. Se você tivesse dito que queria o curso ou que não queria, eu teria simpatizado com você, pois eu saberia que era a falta de fundos que lhe faria hesitar. Mas o que você disse? Admitiu que não sabia se queria ou não. Se você pensar sobre o que eu lhe disse, estou certo de que reconhecerá que se tornou um hábito seu desviar da responsabilidade de tomar decisões claras em praticamente todos os assuntos. O agente imobiliário permaneceu grudado na cadeira, de queixo caído, olhos esbugalhados de espanto, mas não fez nenhuma tentativa de responder à acusação mordaz. O vendedor disse adeus e caminhou para a porta. Após ter fechado a porta, abriu-a de novo, retornou com um sorriso no rosto, sentou-se diante do corretor atônico e explicou sua conduta do seguinte modo: não o culpo de alguma forma caso esteja magoado com minhas observações. Na verdade, meio que espero que tenha se ofendido. Mas agora, deixe-me dizer, de homem para homem, que acho que você tem inteligência e tenho certeza de que tem capacidade, mas sucumbiu a hábito que subjugou. Nenhum homem está acabado até estar debaixo da terra. Você pode estar temporariamente abatido, mas pode se reerguer. Eu sou desportista o suficiente para lhe dar a mão e oferecer ajuda para se levantar, caso aceite minhas desculpas pelo que eu disse. Você não pertence a essa cidade. Você morreria de fome no ramo imobiliário, nesse lugar, mesmo que fosse um líder no setor. Consiga um terno novo, mesmo que tenha que pedir dinheiro emprestado, e então vá para St. Louis comigo e lhe apresentarei a um corretor que lhe dará a chance de ganhar algum dinheiro e, ao mesmo tempo, ensinará algumas coisas importantes dessa linha de trabalho que você poderá aproveitar mais tarde. Se não tiver crédito suficiente para conseguir as roupas de que precisa, serei seu fiador numa loja de St. Louis, onde tenho conta. Estou falando sério, e minha oferta de ajuda é baseada nos motivos mais elevados que podem influenciar um ser humano. Sou bem-sucedido no meu campo, mas nem sempre foi assim. Passei pela mesma coisa que você está passando agora,
mas o importante é que passei e superei, assim como você fará, caso siga meu conselho. Você virá comigo? O agente imobiliário começou a levantar, mas as pernas oscilaram e ele caiu de volta na cadeira. Apesar de ser um sujeito grandão, com muitas qualidades viris deveras pronunciadas, conhecidas como tipo fortão, as emoções tomaram conta e ele chorou. Fez uma segunda tentativa e ficou em pé. Apertou a mão do vendedor, agradeceu pela gentileza e disse que seguiria o conselho, mas faria do seu jeito. Pediu um formulário em branco, inscreveu-se no curso de vendas e gestão de negócios. Fez o primeiro pagamento em moedas e disse que o vendedor ouviria falar dele de novo. 3 anos mais tarde, o corretor imobiliário tinha uma organização de 60 vendedores e uma das empresas imobiliárias de mais sucesso de São Luís. O autor deste curso, que era gerente de publicidade da Universidade La Salle, na época do ocorrido, esteve no escritório do corretor imobiliário muitas vezes e observou por um período de mais de 15 anos. Ele tornou-se um homem inteiramente diferente da pessoa entrevistada pelo vendedor há mais de 15 anos. E o que deixou diferente é a mesma coisa que deixará você diferente. O poder de decisão tão essencial para a liderança. Esse corretor tornou-se um líder no setor imobiliário, direcionou os esforços de outros vendedores e os ajudou a se tornarem mais eficientes. Essa única mudança em sua filosofia transformou derrota temporária em sucesso. Cada novo vendedor que ia trabalhar com esse homem era chamado a seu gabinete antes de ser contratado. E ele contava a história de sua transformação, palavra por palavra, do que aconteceu quando o vendedor da Lei Salo o encontrou naquele escritório imobiliário pequeno e desmazelado. Aos 18 anos, o autor deste curso fez sua primeira viagem à cidadezinha de Loubeport, na Virgínia Ocidental. Na época, os únicos meios de transporte saindo para Loubeport de Clarksburg, o maior centro da região, eram a ferrovia Baltimore e Ohio e uma linha interurbana de bondes que acabava a 5 quilômetros da cidade. Dava para se fazer esses 5 quilômetros a pé. Chegando a Clarksburg, descobri que o único trem matutino para Loubeport já havia saído. Não querendo esperar pelo trem do final da tarde, fiz a viagem de bonde, com a intenção de caminhar os 5 quilômetros. Começou a chover torrencialmente, e aqueles 5 quilômetros tiveram que ser percorridos a pé, através de lama funda e amarela. Quando cheguei em Loubeport, meus sapatos e calças estavam enlameados, e minha disposição não era das melhores. A primeira pessoa que encontrei foi Vance Leslie, na época caixa do banco de Loubeport. Em tom de voz bastante alto, perguntei a ele: por que vocês não estendem a linha de bonde até Loubeport, para que seus amigos consigam chegar e sair da cidade sem se afogar na lama? Você viu um rio com margens altas no limite da cidade ao chegar? Ele perguntou. Respondi que sim. Bem, ele continuou, é por isso que não temos bondes na cidade. O custo de uma ponte seria de aproximadamente $100.000. E isto é mais do que a empresa de bondes está disposta a investir. Estamos tentando há 10 anos que eles construam uma linha até a cidade. Tentando? Eu explodi. Quanto vocês tentaram? Oferecemos todos os incentivos que poderíamos bancar. Cessão do terreno desde a junção até a cidade e uso livre das ruas. Mas essa ponte é a pedra no caminho. Simplesmente não vão arcar com a despesa. Alegam que não pode bancar tal gasto com a pequena receita que obteriam com a extensão de 5 quilômetros. Então, a lei do sucesso começou a vir em meu socorro. Perguntei a Ono se ele poderia dar uma caminhada até o rio comigo,
para olharmos o local que causava tamanha inconveniência. Ele disse que ficaria feliz em fazê-lo. Quando chegamos ao rio, comecei a fazer um inventário de tudo o que ouvia. Observei que os trilhos da ferrovia Baltimore e Ohio corriam pelas margens, em ambos os lados, que a estrada do condado atravessava o rio por uma ponte de madeira raquítica, cujo acesso de ambos os lados ficava sobre várias ramificações da ferrovia, que tinha um pátio de manobras naquele ponto. Enquanto estávamos lá, um trem de carga bloqueou a passagem e várias carroças pararam de ambos os lados, esperando por uma oportunidade de passar. O trem manteve o trecho bloqueado por aproximadamente 20 minutos. Com essa combinação de circunstâncias em mente, não foi preciso muita imaginação para ver que 3 diferentes partes estavam ou poderiam estar interessadas na construção da ponte necessária para suportar o peso do bonde. Era óbvio que a ferrovia Baltimore e Ohio estaria interessada em tal ponte, pois removeria a estrada do condado de seus trilhos de comutação e evitaria um possível acidente na travessia, para não falar da grande perda de tempo e das despesas por parar os trens para permitir a passagem de carroças. Era óbvio também que os comissários do condado estariam interessados na ponte, pois elevaria o nível da estrada e a tornariam mais aproveitável para o público. E claro que a companhia de bondes estaria interessada na ponte, mas não desejava arcar com todo o custo. Todos esses fatos passaram por minha mente enquanto ficava lá e observava o trem de carga interrompendo a passagem do tráfego. Um objetivo principal definido surgiu em minha mente e também um plano definido para realizá-lo. No dia seguinte, reuni um comitê local, consistindo do prefeito, conselheiros e alguns líderes da comunidade, e visitamos o superintendente da divisão da Baltimore e Ohio. Nós o convencemos de que valia a pena pagar 1/3 do custo da ponte para tirar a estrada dos trilhos da companhia. Depois, fomos aos comissários do condado e verificamos que ficaram bem entusiasmados com a possibilidade de ter uma ponte nova, pagando apenas 1/3. Prometeram pagar sua parte desde que conseguimos os outros 2/3. A seguir, fomos a Farmon ver o presidente da Traction, empresa proprietária da linha do bonde, e oferecemos a cessão do terreno e o pagamento de 2/3 do custo da ponte, desde que começasse a construir a linha até a cidade rapidamente. Nós o encontramos receptivo também. 3 semanas depois, foi assinado um contrato entre a ferrovia Baltimore e Ohio, a Monongahela Traction e os comissários do condado de Harrison, estipulando a construção da ponte, com 1/3 do custo pago por cada um deles. 2 meses depois, o terreno estava sendo nivelado e a ponte estava a caminho. E passados mais 3 meses, os bondes iam até Logansport em horários regulares. O acontecimento significou muito para Logansport, pois forneceu transporte para as pessoas chegarem à cidade e saírem sem maior esforço. Também significou muito para mim, pois serviu para me apresentar como aquele que faz acontecer. 2 vantagens bem definidas resultaram dessa transação. O chefe do conselho da Traction me deu um cargo como seu assistente, o que mais tarde levou à minha nomeação como gerente de publicidade da Universidade LaSalle. Logansport, na Virgínia, era e ainda é uma cidade pequena, e Chicago era uma cidade grande localizada a uma distância considerável. Mas notícias de iniciativa e liderança criam asas e viajam. 4 das 16 leis do sucesso foram combinadas na transação descrita, sendo elas objetivo principal definido, autoconfiança, imaginação, iniciativa e liderança. A lei de fazer mais do que é pago para fazer também entrou um pouco, pois não me foi oferecido nada
E, na verdade, eu não esperava pagamento. Para ser totalmente franco, me incumbi do trabalho de conseguir a construção da ponte, mais como um desafio àqueles que disseram que não dava para ser feito do que na expectativa de ser pago. Minha atitude sugeriu a Orno que eu poderia conseguir, e ele não hesitou em me colocar à prova. Pode ser útil chamar a atenção aqui para o papel da imaginação nessa transação. Há 10 anos, os moradores de Lubenport tentavam ter uma linha de bonde na cidade. Não se deve concluir que não houvessem homens capazes na cidade, pois isso seria incorreto. De fato, havia muitos homens capazes na cidade, mas não estavam cometendo o erro comumente cometido por nós, tentar resolver problemas utilizando uma única fonte, quando na realidade existiam 3 fontes disponíveis. $100.000 eram demais para a única companhia assumir a construção da ponte. Porém, quando o custo foi distribuído entre 3 partes interessadas, a quantia a ser investida por cada um era mais razoável. A pergunta que se poderia fazer é: por que os moradores locais não pensaram nessa solução tripla? Em primeiro lugar, estavam tão perto do problema que falharam em ter uma perspectiva mais ampla que sugerisse a solução. Isso também é um erro comum, erro sempre evitado pelos grandes líderes. Em segundo lugar, os habitantes nunca antes haviam coordenado esforços ou trabalhado como um grupo organizado com o objetivo único de descobrir um jeito de construir uma linha de bonde na cidade. Esse é outro erro comum cometido por homens em todos os campos de atividade. O fracasso no trabalho em uníssono, em pleno espírito de cooperação. Sendo um forasteiro, tive menos dificuldade para conseguir a ação cooperativa do que alguém da comunidade teria. Com excessiva frequência, existe nas pequenas comunidades um espírito de egoísmo que leva cada indivíduo a pensar que suas ideias devem prevalecer. Um aspecto importante da responsabilidade do líder é induzir as pessoas a subordinarem suas ideias e interesses ao bem do todo. E isso se aplica a assuntos da natureza cívica, empresarial, social, política, financeira e industrial. Sucesso, não importa qual a concepção do termo, é quase sempre uma questão de habilidade em conseguir que os outros subordinem sua individualidade e sigam um líder. O líder que tem personalidade e imaginação para induzir seus seguidores a aceitar seus planos e executá-las fielmente é sempre um líder hábil.